Olá, graça e paz. Vamos para mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, volume Apostila 5. Nós vamos agora entrar então na matéria de Introdução à Filosofia e Teologia. A primeira aula, vamos para a introdução. Para que serve a filosofia? Para que serve a filosofia? Por que estudá-la? De que forma ela pode ser útil em meu curso teológico? Estas são algumas perguntas que o estudante de teologia faz. Vejo na filosofia as seguintes utilidades. É um instrumento de reflexão que pode ser utilizado pelo pastor, pelo estudante de teologia. Quantos líderes, pastores e professores, formadores de opinião têm dificuldades de produzir um pensamento bem estruturado, organizado e objetivo? A filosofia permitirá que o aluno compreenda melhor a teologia, pois muitas questões teológicas nascem de problemas filosóficos. Exemplo, o problema da origem do mal na filosofia é respondido na teologia com a doutrina do pecado. O conceito de determinismo na filosofia é respondido na teologia com a doutrina dos decretos de Deus. O calvinismo vem de uma visão filosófica determinista. A atitude filosófica do estudante. Em nosso cotidiano, nossa vida é composta de crenças. Com relação a crenças, precisamos tratar dos seguintes aspectos. Estamos acostumados com muitas de nossas crenças e, por estarmos acostumados, não refletimos muito sobre elas. Geralmente, afirmamos que cremos em Deus, na Bíblia, cremos em demônios, anjos, cremos numa vida pós-morte, mas poucas vezes procuramos responder a seguinte pergunta: por que eu tenho essas crenças? Que provas eu tenho para garantir que as minhas crenças estão certas e as de outra pessoa errada? A atitude filosófica ocorre quando uma pessoa não aceita como óbvia e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana. Todos esses fatos com os quais nos acostumamos precisam passar por um processo de investigação, e isso nós definimos como uma atitude filosófica. Perguntaram a um teólogo: para que a filosofia? Ele respondeu: para não darmos nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações. Muitas heresias e movimentos prejudiciais surgem na igreja pelo fato de não termos o cuidado de considerarmos melhor as novidades que surgem. O objeto de estudo da filosofia. Toda disciplina tem um objeto de estudo. A teologia estuda Deus, sua revelação e o modo como ele se relaciona conosco. Então, qual o objetivo e objeto de estudo da filosofia? Entre os antigos gregos, a filosofia era a ciência universal. Ela abarcava quase todo o conjunto de conhecimentos humanos, como ciências físicas, teóricas, como a matemática, a arte, política e etc. Na Idade Média, isso começou a mudar, pois as ciências conquistaram sua autonomia da filosofia. Essa separação é hoje um fato consumado. Portanto, o campo de estudo filosófico não abrange mais todos os campos do conhecimento humano como antigamente. O que é, afinal, filosofia? A filosofia é um instrumento de apoio à tarefa da reflexão onde, por meio de regras para o correto pensamento, procuramos alcançar novos conhecimentos válidos. Desta definição, obtemos as seguintes conclusões. A filosofia é uma tarefa intelectual. Usando as ferramentas existentes no pensamento filosófico, nos tornamos mais eficientes no processo de argumentar e convencer outras pessoas a que partilhem nossas ideias. Filosofia é uma palavra de origem grega, philos, amigo, sofia, sabedoria. Philos, amigo, sofia, sabedoria. Então, filho da sabedoria.
e, em seu sentido estrito, designa um tipo de especulação que se originou e atingiu o apogeu entre os antigos gregos e que teve continuidade com os povos culturalmente dominados por eles. A filosofia é diferente da ciência e da matemática. Ao contrário da ciência, ela não se apoia em experimentos ou na observação, mas apenas na reflexão. E ao contrário da matemática, não dispõe de nenhum método formal de verificação. Ela se faz pela simples indagação e arguição, ensaiando ideias e imaginando possíveis argumentos contra elas, perguntando-nos até que ponto nossos conceitos de fato funcionam. A principal ocupação da filosofia. A principal ocupação da filosofia é questionar e entender ideias muito comuns que todos nós usamos no dia a dia sem sequer refletir sobre elas. O historiador perguntará o que aconteceu em determinado tempo do passado, enquanto o filósofo indagará o que é o tempo. O matemático investigará as relações entre os números, ao passo que o filósofo perguntará o que é um número. O físico desejará saber de que são feitos os átomos, ou como se explica a gravidade, mas o filósofo indagará como podemos saber se existe alguma coisa fora da nossa mente. O psicólogo talvez pesquise como a criança aprende a linguagem, mas a indagação do filósofo será o que dá sentido a uma palavra. Alguém pode perguntar se é certo entrar sorrateiramente no cinema e assistir ao filme sem pagar, mas o filósofo perguntará o que faz com que uma ação seja certa ou errada. Na filosofia, investigamos as coisas em si. Não iríamos muito longe se não tivéssemos certas ideias de tempo, número, conhecimento, linguagem, certo e errado, a maior parte do tempo. Mas na filosofia, investigamos essas coisas em si. O objetivo é aprofundar um pouco mais nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. Os 9 problemas que serão investigados na filosofia. Como acredito que a melhor forma de aprender filosofia é refletir sobre questões particulares, não direi mais nada sobre sua natureza geral. Os 9 problemas que vamos examinar são os seguintes: o conhecimento do mundo além da nossa mente, o conhecimento de outras mentes além da nossa relação entre mente e cérebro, como a linguagem é possível, se temos ou não o livre-arbítrio, o fundamento da moral, que desigualdades são injustas, a natureza da morte, o significado da vida. Trata-se apenas de uma seleção, pois há muitas outras questões em filosofias. Os filósofos divergem e há mais de 2 lados para cada questão filosófica. A verdade na filosofia, página 141. A verdade é una ou múltipla, é absoluta ou relativa? Essa é uma questão discutida na teologia. A revelação de Deus ao homem é una ou múltipla? Temos, na manifestação religiosa geral, respostas diferentes para essa questão: politeísmo, panteísmo, monoteísmo. Com relação à verdade, podemos definir 3 estados de espírito: A, ignorância; B, dúvida; e C, a opinião. Ainda com relação à opinião, é importante dizer: uma opinião pode ser baseada em probabilidade matemática. Exemplo: um dado lançado, uma moeda lançada, uma caixa que contenha 6 bolas pretas e 4 brancas, a probabilidade de tirar uma bola branca é de 4 por 10. Uma opinião pode ser baseada em afirmações de caráter moral, e neste caso está baseada em afirmações de probabilidade moral. Exemplo: eu gosto da cor vermelha, eu não gosto de votar. Nesses casos, a opinião conterá uma verdade provável. No processo de se buscar a verdade, há um processo de ruptura com as antigas crenças adquiridas. Esse processo é chamado de quebra de paradigmas. Exemplo: a criança, no processo de crescimento, substitui as primeiras crenças por crenças mais aperfeiçoadas acerca do mundo.
A criança acredita no mundo do faz de conta e em tudo que seus pais dizem sobre o mundo. Mais tarde, substituirão essas crenças por outras mais concretas e maduras. Métodos formalmente adotados para se buscar a verdade. Dogmatismo. De um modo geral, o dogmatismo é uma espécie de fundamentalismo intelectual. Os dogmas expressam verdades certas, indubitáveis e não sujeitas a qualquer tipo de revisão ou crítica. Na atitude dogmática, aceitamos a crença e o mundo como eles são, sem realizarmos uma tarefa de questionamento intelectual. Um exemplo de conhecimento dogmático é a teologia. Em geral, o conhecimento religioso tem natureza dogmática. Deixamos de agir dogmaticamente quando estranhamos as coisas que nos parecem familiares, questionamos os conceitos vigentes estabelecidos, tentamos outras alternativas para explicar os fatos que já foram tradicionalmente explicados. Nas Confissões de Agostinho, há um texto que exemplifica a ruptura com o dogmatismo. O que é o tempo? Tentemos fornecer uma explicação fácil e breve. O que há de mais familiar e mais conhecido do que o tempo? Mas o que é o tempo? Quando quero explicá-lo, não encontro explicação. Se eu disser que o tempo é a passagem do passado para o presente e do presente para o futuro, terei de perguntar como pode o tempo passar? Como sei que ele passa? O que é um tempo passado? Onde ele está? O que é um tempo futuro? Onde ele está? Se o passado é o que eu do presente recordo e o futuro é o que eu do presente espero, então não seria mais correto dizer que o tempo é apenas o presente? Mas quanto dura um presente? Quando acabo de colocar o R no verbo, colocar, este R é ainda presente ou já é passado? A palavra que estou pensando em escrever a seguir é presente ou é futuro? E o que é o tempo, afinal? E a eternidade? Algumas considerações sobre o relativismo. Um filósofo chamado Georgia defendia que em todas as afirmações podemos encontrar alguma falsidade. Essa posição contribui para o surgimento do relativismo. Os relativismos não acreditam em ideias absolutas. O relativismo é influenciado pela seguinte ideia: o conhecimento humano vem das nossas percepções, e nossas percepções são diferentes de pessoa para pessoa. Portanto, diante dessas diferenças entre percepções, não é possível estabelecermos verdades absolutas. Assim, algo pode ser verdadeiro para uma pessoa e falso para outra. Nós paramos na página 142, prosseguimos na 143 com algumas teorias sobre a verdade. Boa aula!